Será que o colágeno pode realmente melhorar os sintomas da artrose e evitar que ela piore? Fica até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo sobre o colágeno e no finalzinho eu vou te dizer qual que é a dose adequada para cada pessoa. Eu sou Isabel Miranda, sou médica ortopedista focada no tratamento e preservação da articulação. Então o colágeno nada mais é que uma das principais proteínas do nosso corpo. Então o colágeno está presente em diversos tecidos do nosso corpo, ele está presente na nossa pele, nos nossos ossos, nas nossas articulações, mas o colágeno que está nas nossas articulações é mais especificamente o subtipo 2, por isso que a gente fala colágeno tipo 2, tá? Então é um subtipo lá do colágeno que a gente vai estar usando para uma melhora dos sintomas da cartilagem. A gente sabe que mais de 60 a 70% das pessoas acima de 70 anos já têm artrose e muitas delas vivem com sintomas de artrose. Que sintomas são esses? Dor, rigidez, limitação do movimento, muitas vezes aquela articulação que incha. A artrose também é uma doença que pode acometer diversas articulações, então a coluna, o quadril, o joelho, o tornozelo, o ombros, né? Então, enfim, é uma gama de locais que a artrose pode acometer e também a gente quer que isso minimize, né? Minimizar os sintomas e com isso ter uma vida melhor vivendo com artrose. E eu vou te ajudar com isso. Para isso, a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre o colágeno tipo 2. Esse é o suplemento que vai te ajudar a melhorar os sintomas da artrose. Mas fica ligado porque esse colágeno ele pode ser útil para te ajudar se tu tem artrose em diversas articulações. Então ele não serve só para artrose do joelho, do quadril, ele vai agir em todo o teu sistema imune, fazendo com que tu melhore da tua artrose no geral. Então se tu tem uma artrose generalizada, tu vai tomar apenas um comprimido ao dia do colágeno e vai ter resultados. Então esse é o suplemento que vai te ajudar na melhora dos sintomas, na preservação da cartilagem e ele não tem os malefícios de um anti-inflamatório normal desses de farmácia. Então ele entra aí como uma excelente opção de tratamento e auxílio no na nossa gama, né, de nutracêuticos quando a gente fala do tratamento da artrose. Mas daí tu poderia me perguntar, doutora, mas tu falou que o colágeno é uma proteína. Se é uma proteína, eu posso consumir, ele deve estar presente na carne, nos alimentos. Sim, o colágeno está presente nos alimentos, ele está muito presente em carnes como a carne de frango, já devem ter ouvido falar em receitas de caldo de ossos, né, para melhorar a ingesta de colágeno. Tem muita gente que toma gelatina também para ter um aumento do aporte de colágeno no corpo. Mas presta atenção, porque esse tipo de colágeno ele pode não ser o suficiente para a melhora da tua artrose. Esse tipo de colágeno ele vai ajudar muito na melhora da nossa pele, do nosso cabelo, unhas, tendões, então muitas outras coisas, mas ele não é o suficiente para artrose. Por quê? Por que isso acontece? Por que esse colágeno não vai ser o suficiente para melhora nos sintomas da artrose? Porque quando eu estou falando de colágeno, eu falei para vocês que é uma proteína. Essa proteína, ela tem diversas formas de se apresentar no nosso organismo e ela vai ser quebrada em muitos casos. E conforme o grau de quebra dessa proteína, é a forma como ela se apresenta para o nosso sistema imune e é a forma que o nosso sistema imune reconhece e entende ela para poder interpretar. Mas calma que vai ficar um pouco mais fácil. Para poder então te explicar um pouco melhor de como que esse colágeno é diferente do outro, eu preciso te explicar um pouquinho sobre a biologia da artrose e como funciona o nosso sistema imunológico. Então quando eu tenho lá, por exemplo, a articulação do joelho, o osso do fêmur, o osso da tíbia começa a ter um desgaste, aí ocorre uma lesãozinha da cartilagem, começa a soltar ali alguns debris daquela cartilagem solto na articulação. O nosso corpo entende que aqueles pedacinhos soltos, né, microfragmentos, debris de cartilagem na articulação, são como se fossem invasores. E aí ele manda células do sistema imune lá para a articulação para atacar, para tentar limpar aquela sujeira que está dentro da articulação. E muitas vezes isso é entendido pelo paciente na hora de interpretar os seus sintomas como um inchaço na articulação, aquela articulação fica inchada, aquele processo inflamatório está ativo. Então o corpo mandou para lá células inflamatórias. Que células são essas? Por exemplo, as células T, né, também conhecidas como T killer cells, né, que são as células que vão matar ali, que vão limpar a nossa articulação. Porém, essa cartilagem ela não era um invasor e o corpo interpretou ela como um invasor. E a partir do momento que ela é reconhecida pelo nosso sistema imune como um invasor, o que começa a acontecer? O nosso sistema imune começa a reconhecer toda a cartilagem do nosso corpo como um invasor. Não só aquela que está solta, mas a que estava presa, boa e funcionante. E aí o nosso sistema imune começa a atacar cartilagens
que às vezes nem eram daquela articulação acometida. Então, por exemplo, você tinha uma artrose lá no teu joelho, de repente tu começa a ter também um desgaste no teu quadril, na tua coluna, no teu joelho, ou alguma dorzinha, ou algum pequeno processo inflamatório, já não é mais igual àquela articulação, porque isso começou a acontecer. O nosso sistema imune está enxergando aqueles debris de cartilagem como se fossem sujeiras, tentando limpar aquilo, só que essas sujeiras eram sujeiras naturais do nosso corpo, não eram realmente invasores, e quando o nosso corpo interpretou como invasores, começa toda uma cascata de processo inflamatório, e aí isso começa a se desencadear como uma doença imune no nosso corpo. E aí, qual que é o papel do colágeno nisso? Quando a gente ingere o colágeno UC2, então tem que ser esse subtipo, porque os outros subtipos não vão ter essa mesma função ali de se apresentar para o nosso sistema imune. O que o colágeno UC2 ele vai fazer na nossa articulação? Ele vai avisar o nosso sistema imune, vai chegar e dizer assim, ó, peraí, vocês não precisam atacar aqui essas cartilagens, elas são amigas, né? Então parem com esse ataque ao sistema do nosso corpo. O sistema ali musculoesquelético, parem de atacar a cartilagem, que elas não são invasores, elas são amigas. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer a ingesta do colágeno, isso acontece. O nosso sistema imune começa a entender, então, aos pouquinhos, que aquela cartilagem que ele vinha atacando, entendendo como invasor, não é um invasor, e sim uma parte da nossa biologia. E aí, o que acontece? O nosso corpo começa a diminuir o processo inflamatório. Com isso, o paciente começa a perceber que diminui o inchaço na articulação. Com essa diminuição do inchaço, começa a diminuir a dor e a rigidez. E aí, vai vindo aquela melhora dos sintomas da artrose. Então, a gente já tem o uso do colágeno tipo 2 tendo sido feito por grandes grupos de pacientes em diversos estudos, tanto em animais, depois em humanos também. Então, já está bem validado na literatura que o colágeno tipo UC2 tem sim um papel muito importante aí ao modular a parte biológica, imunológica da artrose. Mas para isso a gente precisa usar o UC2. Doutora, e de que forma então que eu vou consumir esse colágeno? Você pode consumir ele em cápsula, tá? Então o colágeno tipo UC2 é preciso uma dose pequena por dia, diferente daqueles colágenos hidrolisados, que muitas vezes vocês compram em sachê, vem um sachê com 8, 10 gramas de colágeno ali. Aquele colágeno hidrolisado ele já vem quebrado e ele não vai ter essa mesma ação de avisar o teu sistema imune que não precisa então se preocupar, né, que aquela cartilagem não é um invasor. Então, para isso a gente usa o C2 e ele, felizmente, pode ser usado numa dose bem menor. Então, agora vai a dica da dose, são 40 miligramas por dia, tá, gente? O colágeno tipo 2, um uso de apenas 40 miligramas por dia, ele tem se mostrado eficaz e suficiente para indivíduos aí em torno de 70 a 80 quilos, tá? Então, pode ter uma variação no peso aí, mas a gente tem visto que para a maioria das pessoas, 40 miligramas de colágeno é suficiente. Agora fica uma dica importante só para quem ficou realmente até o final do vídeo. Mas se tudo que eu falei até agora já te ajudou, já é motivo para tu dar um like nesse vídeo, te inscrever no canal do YouTube e a dica mais importante eu vou dar agora, tá? A dica mais importante é que a melhor absorção desse colágeno tipo 2 no nosso corpo vai acontecer quando a gente consome ele junto com uma vitamina C. Quem quer a vitamina C? Um suco de laranja, por exemplo. Um copo de suco de laranja pode ser consumido ali junto com aquela cápsula de colágeno de manhã. Já vai estar melhorando a absorção. Quem é meu paciente sabe, eu mando manipular já o colágeno junto com a vitamina C. Então, tem algumas formulações prontas nas farmácias também, onde vocês vão encontrar o colágeno tipo 2 já junto com a vitamina C, tá? Então, fiquem bem atentos na compra do colágeno, ou se comprarem um colágeno que não vem com vitamina C junto, tenta consumir ele junto com algum componente de vitamina C, seja um suco de laranja, a própria fruta, né? Alguma coisa nesse sentido, que eu tenho certeza que a absorção do teu colágeno vai melhorar e tu vai começar a notar os resultados dele de forma mais precoce. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o colágeno e já aos poucos vão aprendendo a tratar essa artrose, a melhorar os sintomas. Lembrando que esse vídeo não substitui uma avaliação médica, então se tu tem dúvidas ainda, deixa teu comentário aqui embaixo, mas mais do que isso, eu quero que tu comente aqui embaixo se tu já fez uso do colágeno alguma vez, se ele te ajudou, se tu notou alguma diferença depois do início do uso do colágeno ou não. Tem gente que às vezes pode não ter notado o resultado. Então comenta aqui embaixo se tu já usou o colágeno, se tu
vai começar a usar, né? E se tu tem interesse nesse tipo de vídeo. E pode deixar um comentário aqui também dizendo qual é o próximo assunto que tu quer que eu traga aqui pro canal. Um abraço!